E aí pessoal, aqui é o Sr. Yo e vamos para mais uma gameplay de Jurassic World Evolution 2 para fazer o nosso quarto episódio da série de Mundo Aberto, série onde nós construímos reservas naturais, ilhas, mundos totalmente livres para os dinossauros. Depois nós observamos a vida dos dinossauros para ver quais as espécies vão dominar o ambiente, quais serão extintas e as tretas jurássicas. Mas antes, vamos logo fazer a nossa ilha, né? Se você não gosta de ver esse tipo de tutorial, eu coloquei capítulos no vídeo, você pode pular para a parte do resultado ou a parte das tretas jurássicas. Mas agora vamos para o tutorial. Eu estou construindo a minha própria versão da Ilha da Caveira e como sempre, né? Como a gente vai construir uma ilha, a primeira coisa que a gente faz é utilizar a ferramenta de água, fazendo mais ou menos o formato da caveira. E tá muito feio. Eita, tá muito torto. Mas é assim mesmo, gente, no começo. A gente vai fazendo mais ou menos o formato e depois que vamos ajustando aos poucos, como eu tô fazendo aqui, ó, deixando um pouco mais arredondado. Agora eu vou começar a fazer mais ou menos o formato dos dentes da caveira, bem aqui. Mas é como eu estou dizendo, no começo fica bem estranho, eu vou fazer bem na doida mesmo. E depois eu venho corrigir. Tá muito estranho. Agora vamos fazer as cavidades do nariz e dos olhos. Lembrando, pessoal, que eu jogo no Xbox One X. É um console de geração passada e por isso eu não posso utilizar mix de eras e também não posso utilizar mods. A era que eu escolhi para essa ilha foi a da Biosyn. Talvez futuramente eu construa um tipo de parque que na verdade seria um centro de pesquisa, não sei. E o mapa que eu estou utilizando é o mapa quadrado da Biosyn. Esse crânio ficou muito largo, aí eu vou tentar afinar aqui na lateral. Ainda tá com o cabeção da gota. Ainda tá com o cabeção danado, mas já dá para perceber que tá mais ou menos com o formato da caveira, né? A gente vai ajustando aos poucos e no final vai ficar bem legal. Agora eu vou começar a subir o nível do solo nessa parte de cima da caveira, em cima dos olhos, próximo da testa. Aqui vai ser a montanha central da ilha. E é interessante que o solo esteja bem alto aqui para a caveira ficar melhor caracterizada. A caveira ainda está com a cabeça bem larga e eu vou utilizar um segmento de caminho no lado aqui da cavidade do olho para deixar os dois lados bem parecidos, não ficar um com o lado mais grosso e o outro mais fino. No caso, a distância desse segmento vai ser a distância entre a cavidade e a água do outro lado. Agora dá mais um ajuste aqui nesse olho, que ficou um pouco mais longo e um pouco maior que o outro. Como a caveira é muito grande, vez ou outra a gente tem que vir aqui em cima para ver como o formato dela está ficando. E como vocês podem ver, eu ainda tenho que afinar muito mais na lateral ali dos olhos,
porque tá um cabeção grande da porra. Aqui eu já vou começar a colocar a textura base dessa área montanhosa da ilha, que é a caveira, né? A base vai ser feita com esse pincel aqui, esse pincel de pedra cinza, mas depois eu vou colocar alguns detalhes com aquela pedra mais escura também. Vou colocar um relevo fazendo esse tipo de borda aqui ao redor da cavidade do nariz. E nessa parte aqui da boca vai ser um pouco mais baixo. Eu decidi fazer a água no nível um pouco mais baixo do que eu comecei. Se vocês acompanham meus vídeos, vocês sabem que eu não coloco só a água, geralmente eu faço um buraquinho e começo a construir a água. Eu esqueci de fazer isso, ó. Aí depois eu vou ter que apagar a água que eu já construí lá em cima e colocar a água que está nesse nível aqui. Enfim, agora vamos finalmente construir os dentes da caveira. Os dentes dessa caveira vão ser afiados e vão ser totalmente assimétricos, bem tortos mesmo, como se fosse um tipo de monstro. Acho que vou deixar assim. No rabisco que eu fiz aqui no papel, eu coloquei duas presas, bem grandes, mas eu acho que eu não vou colocar. Vou deixar assim. Não, acho que fica mais legal se a gente colocar as presas grandes, então eu vou colocar aqui. Aí, ó, ficou bem legal os dentes. Agora essa caveira tá parecendo a caveira do ET. Cabeção largo da porra. Vou dar uma afinada aqui, precisa afinar muito. Bora ajeitando aqui aos poucos. Agora eu vou terminar de subir a montanha aqui, que como eu já disse anteriormente, essa parte aqui da testa vai ser a montanha central da ilha. E essa ilha não vai ser apenas a caveira, vai ter esse formato da caveira na parte sul e central, só que a ilha vai se alargar aqui por trás, vai ter um terreno mais baixo com uma floresta bem densa. Eu fiz o teste de colocar algumas árvores aqui na caveira, só que eu não gostei. Eu vou querer que a caveira fique apenas com a textura de rocha mesmo, vai ser uma montanha bem rochosa, sem plantas. Olha aí como tá ficando a nossa caveira, já tá bem mais legal. Ainda precisa fazer alguns ajustes na lateral, porque ainda tá muito largo. Mas a gente vai fazendo aos poucos. Agora eu vou dar colocar algum tipo de relevo aqui na parte dos dentes.
e melhorar também um pouco essas bordas aqui, ó. Agora sim, ó, a caveirinha tá bem legal. Falta só fazer o resto da ilha ao redor da caveira, né? Pronto, pessoal, agora tudo que eu tenho que fazer é subir as bordas aqui do perímetro da ilha, porque as bordas vão ser montanhosas e rochosas. Aí depois eu vou pintar com o pincel de pedra claro, como eu fiz lá na caveira, e depois vou dar alguns toques com o pincel de rocha mais escuro também. Depois disso, a ilha vai estar pronta. E pronto, pessoal, esse é o resultado da ilha. E esse conceito de uma ilha perdida, marcada por morte, é bem legal. E é legal também que a caveira ela não fica tão visível dependendo dos pontos onde você está. Às vezes você está aqui andando na caveira e nem se dá conta que está em um lugar mortal, marcado por esse símbolo tão sinistro. Até porque aqui embaixo, como vocês podem ver, é um emaranhado de rochas e pequenas ilhas rochosas. Quem está aqui não se dá conta, mas quem chegar nessa ilha por meio de um helicóptero vai perceber essa caveira bem assustadora. Sim, pessoal, quase esqueci de falar. O nome de alguns dinossauros é o nome de alguns inscritos que estão sempre dando apoio aqui no canal. Inclusive, vai aqui meu agradecimento a vocês que estão sempre apoiando o canal. Muito obrigado mesmo. Se o seu nome não apareceu aqui, não fique chateado, tá? É porque eu tive que escolher apenas alguns. Aí, pessoal, já coloquei os dinossauros na ilha. Deixa eu dizer para vocês as espécies que eu coloquei aqui. Eu jogo em console, então obviamente eu não posso utilizar mods. Eu sei que existe aquele mod que adiciona os dinossauros da Ilha da Caveira de 2005, mas óbvio que eu não posso utilizar. E os bichos que eu escolhi foram esses aqui, ó. Obviamente coloquei a Indominus Rex para substituir o Vastatossauro, até porque a Indominus, o design dela, acredito eu que foi inspirado no Vastatossauro, porque ela tem os dentes expostos, né? Como ele, e também é branca. No filme aparecem os brontossauros bem gordos, e aqui eu coloquei os apatossauros, porque são os saurópodes mais gordos. É um grupo bem grande, ó, de apatossauros, deve ter uns 8 ou 10. O Indominus Rex já está se aproximando aqui, como quem não quer nada. Coloquei o Giganotossauro de domínio, mas apenas para ser o antagonista da Indominus Rex. E como essa ilha tem essa vibe de Ilha da Morte, eu coloquei todos os híbridos, né? Que são todos assassinos. Então, ó, tem 3 Scorpio Rex e acho que tem 4 Indoraptor. Coloquei o Dimetrodonte para substituir aquele lagartão que aparece no filme, que eu não lembro o nome do lagartão. Coloquei o Dimetrodonte porque ele é o único carnívoro quadrúpede aqui do jogo. Coloquei o Pentaceratopo para substituir aquele ceratopsídeo enorme que aparece no filme. E escolhi essa espécie aqui no jogo porque ele é o maior ceratopsídeo do jogo, né? Ele é um monstrão, os bichões aqui. Eles já estão aqui na floresta. No filme não aparece Anquilosaurídeos, mas eu quis colocar Anquilossauros para ser mais uma adição positiva para o time dos herbívoros. Gente, o que é isso? Oh! Que gastura, bicho. Que centopeia esquisita é essa? Hein? Coloquei listrossauros para eles serem os petiscos dos dinossauros, né? No caso, os dinossauros carnívoros que forem espertos, né? Porque ou eles vão ficar aqui nesse lugar de combate para lutar entre eles ou predarem criaturas maiores, ou eles podem ser espertos ou, não sei, só ter a sorte de encontrar esse grupo de listrossauros aqui. E eu também coloquei os listrossauros para os dimetrodontes terem chance de sobreviver, porque eles são pequenos e eu acredito que eles não conseguem combater bichos como o Indominus Rex e Indoraptor.
Então eles precisam predar alguma coisa. E voador eu escolhi o pequeno Dimorphodonte, porque apesar de pequeno, ele é o bicho que tem o design, quer dizer, ele é o pterossauro que tem um design mais macabro. Não, é sério, olha a cabeça dessa coisa, olha os dentes disso aqui. Olha esse olhar dele. Alguns dinossauros já estão começando a descer para a floresta, mas só os carnívoros conseguiram chegar aqui já. Bora ver onde estão os dinossauros. Tá aqui o líder dos gigas. Titanos Megido. Tá de boa aqui. Tiago Cardoso, o Indominus Rex Brancão, tá aqui no meio da floresta. Estressado. Eita. Acho que deu ruim para os Listrossauros. Corra, meu filho. O melhor que você pode fazer. Bora ver os Dimetrodontes. Lembrando que para os Dimetrodontes terem chance de sobrevivência, eles têm que migrar para aqui, ó, para caçar os Listrossauros. E eles estão bem distantes. Olha a vela desse como é bonita. Olha o BR Pikachu aqui. Tá estressado o Pikachu. Aqui em cima, na montanha central, por incrível que pareça, a vida tá tranquila para os herbívoros. Tem um anquilossauro que se perdeu da manada, mas se juntou com os apatossauros. Os apatossauros estão descendo aos poucos para as florestas. Mas os carnívoros estão sempre à espreita, ó, estão só aqui arrodeando. Tem os anquilossauros que estão de boa, ó, eles vieram aqui para bem longe dos dinossauros carnívoros, estão aqui em uma das ilhas. Olha a girosfera jurássica onde ela está. Só na tranquilidade, longe de treta, passeando aqui nas praias. E tá tudo muito tranquilo por enquanto, viu? Ainda não teve uma briga, uma luta. Eita. Zebrildine e Steven começaram a brigar. Oxi, olha onde eles estão, os Scorpius Rex. Ai. Eles estão disputando a liderança, mas isso não é legal não, eles estão se machucando. E eles podem ficar... Eita! Na cara! Matou? Matou não. Gente, ele perdeu, deu tanta surra e perdeu no final. Ficou com 32% de saúde. Olha que merda. Os bichos da mesma espécie ficam brigando, aí eles ficam assim machucados e acabam ficando expostos para as outras espécies. O envenenamento vai durar 4 minutos, é capaz dele morrer. E o outro? Esse aqui acho que consegue sobreviver, tá com 66% de saúde. Mas ó quem tá de olho ali, ó. Ó quem tá chegando perto, como quem não quer nada. O Titanos. Se o Titanos quiser matar um Scorpius Rex, a chance dele é agora. Eita, teve outra briga aqui, eu nem vi. Tiago Cardoso e Péricles Genildo começaram a brigar. Mentira, Tiago, tu vai matar Péricles. Eita aí, ó. Péricles não aceita desaforo, não. Eita! Tiago botou Péricles pra correr. Bora ver a situação de Péricles. Solta aqui, bicho. Que maia. 25% de vida, mas ele pode se recuperar, porque não ficou com ferimento grave. Espera, tem algum bicho que tá machucado.
Mas é só ferimento superficial. Esse Indoraptor brigou com quem? Será que foi com esse? Esse Indoraptor tava brigando com o Indominus. E ele tá com sangramento interno, ó. Ele vai morrer aos poucos. Quer dizer, ele vai perder vida aos poucos. E quem foi que morreu? Quem foi o primeiro defunto no parque? Ah, surpreendendo ninguém, o primeiro dinossauro morto foi Zebrildini. Indominus Rex 2 começou a caçar Mafalda. Poxa, tantos dinossauros para matar, ele veio caçar Mafalda. Deixa eu entrar no modo de captura para pegar uma imagem bem legal. Ela vem ou não? Desistiu. Mafalda. Eita! Ai! Que Indominus Rex é esse? Pera, é muita briga acontecendo ao mesmo tempo. A Taniel Silva e Indominus Rex começaram a brigar. A Taniel Silva não quer saber não do tamanho da Indominus Rex. Parece que foi pra cima mesmo. E a Indominus Rex apanhou 38% de saúde. E ele tá com 84%. Indominus Rex 3 levou uma surra de Ataniel Silva. Espera, primeiro deixa eu entender o que aconteceu aqui. O bicho morreu só com um ataque do Indominus Rex 2. Indominus muito forte, porque geralmente os dinossauros demoram para matar um saurópode. Mafalda fez check-in no chão. Bora ver Ataniel Silva versus Indominus Rex 3. Ganhou. Olha que bonita a skin dele. É como se ele fosse a Blue, só que versão Indoraptor. Eita, ó. A Taniel causou uma concussão na Indominus. Não causa perda de vida, só que é grave, ó, porque ela vai ficar com pouca energia e vai dormir com mais frequência. 2 apatossauros se perderam do grupo. Porque eles ainda estão aqui, ó. Hércules tá só de boa, não matou ninguém. Ataniel Silva e Indoraptor 3. Ou Indominus 3. Eita, que bug doido. Ihu. Ataniel Silva acabou de matar um Indominus Rex aqui. Thiago começou a caçar o Apatossauro 9. Eita, mesmo na hora da mordida eu cheguei, ó. Au, que dor. Será que vai me matar de primeira, que nem o outro? Foi. Giganotossauro 4 e Anquilossauro 3 começaram a brigar. Thiago matou mais um Apatossauro, os bichinhos estão morrendo tudo. Ai, tá mentira, ó. Aquele Anquilossauro que eu disse que tava de boas, que ele viajou aqui pra ilha pra ficar longe dos carnívoros. Um Giganotossauro seguiu ele. Bora ver no que vai dar essa treta aqui. Ixi, Maria. Tava torcendo pro Anki porque os herbívoros estão levando uma surra. Eles têm que reagir. Eita, não. Titanos perdeu. Ó, ficou todo latanhado.
Bora ver como ficou a saúde dele. Traumatismo de órgão. Se não for tratada, pode levar à falência de órgãos e à morte. Essa não. O Titanos está morto, cara. É só questão de tempo. Que droga, Titanos. E o Indoraptor 4 é muito forte, ficou com 85%. Thiago Cardoso foi diagnosticado com dente o quê? Dente danificado. Diminui a capacidade de combate de um dinossauro. Enfim, Thiago Cardoso e Ataniel Silva começaram a brigar. Eita, os tenebrosos. Bora ver. Eu já sei que a briga vai ficar toda bugada porque eles estão na montanha. Mentira! Ele matou o Indominus Rex mais brabo e caceteiro aqui da ilha. F. Thiago Cardoso. Ficou com 100% de saúde. A Taniel não tá pra brincadeira não. Enfim, eu vou parar a gameplay por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E para mais conteúdo sobre Evolution 2, fiquem ligados no canal. Um abração e até a próxima!